Olá, estudantes. Essa é a nossa aula 3. Eu vou falar um pouquinho sobre texto. E a importância dessa aula, basicamente, se dá, pelo entendimento e conceito do que é texto. Porque a partir do momento que a gente entende o que é texto, fica muito mais fácil o processo de produção desse texto, de leitura desse texto e de interpretação desse texto. Eu vou compartilhar com vocês o slide que é referente à nossa aula 3. Texto, uma introdução. E eu gostaria de pontuar que, o tema dessa aula é uma introdução em relação a texto, porque nas demais disciplinas do curso, língua portuguesa, ah, 2 e 3, nós vamos também trabalhar com texto, né, só que já não de uma forma mais introdutória, e sim um pouco mais profunda. Então, nessas, pequenas aulas, videoaulas, nós vamos ver o que é texto, o conceito, falar um pouco sobre intertextualidade e estruturas mínimas de um texto verbal. Quando eu me refiro a texto verbal, você já sabe que eu estou me referindo a textos escritos, tá, ou textos falados. Bom, texto, a palavra texto, ela tem a sua origem, a sua raiz em um termo do latim que significa tecer. A palavra texto, ela está muito ligada a outras palavras como tecido e teia, por exemplo. Por que isso é importante? Porque a gente tem que entender que texto só é texto se as suas estruturas internas, os seus significados, né, os sentidos internos estejam ali agrupados, interligados, como uma trama mesmo de um tecido ou os próprios fios de uma teia. Uma teia só é teia, um tecido só é tecido quando todos esses elementos, as fibras ou os fios, estão ali entrelaçados. Vários códigos juntos não é um texto, se não tiver intenção comunicativa e principalmente sentido. Sentido seria um significado dentro de um contexto. Então veja, texto, o conceito de texto é uma unidade de sentidos que visa comunicar uma ideia ou opinião. Isso é texto. Então, um texto escrito é texto. Uma fala, né, um discurso é um texto, um desenho é um texto, uma pintura é um texto, uma escultura é um texto, músicas, poemas, orações, uma pessoa é um texto, né, ela pode ser lida, ela é feita de códigos, há sentidos. A questão é que precisa ter código, um texto ele precisa ser a junção de códigos, precisa ter uma intenção comunicativa, né, ele precisa ser usado, o texto é usado para se comunicar e principalmente precisa ter sentido. Sentido não necessariamente é aquela ideia de lógica, mas sentido aqui seria a ideia de todos os elementos que fazem esse texto ser texto. Cada elemento desse tem um significado dentro desse contexto, em que ele faz parte. Hã, texto nessa disciplina, tem que ser entendido no sentido verbal, escrito e falado. Apesar de que texto pode ser tudo isso que eu disse, escultura, pintura, uma mobília, né, um desenho arquitetônico, uma própria pessoa, né,
a expressão facial de alguém é um texto, nós vamos nos ater à ideia de texto enquanto texto verbal, ou seja, o texto que é escrito e falado. Mais especificamente, o texto escrito, nesse primeiro momento. O Marcuse, ele diz que o texto é um processo, ou seja, os sentidos do texto só existem, pois há uma teia de relações linguísticas, cognitivas e sociais. O texto, ele só é texto porque todos esses elementos linguísticos, cognitivos e sociais estão de alguma forma interligados. Ah, essas ligações linguísticas, que nós podemos falar que são as palavras, as cognitivas, intenção, por exemplo, sentido, e sociais, né? O tipo de texto, o para que esse texto está sendo utilizado, tudo isso está interligado dentro de uma lógica, dentro de um contexto. Né? Ou seja, esses elementos fazem sentido dentro daquela realidade. Né? Então, palavras, limites de leitura, regras gramaticais, intenção, a própria estrutura morfológica, a própria estrutura sintática, fonológica, o contexto, tudo isso tem que estar organizado. Aí sim eu posso chamar de texto. Muitas vezes essa organização, ela é inconsciente. Quando a gente escreve um bilhete, uma carta ou faz uma prova, por exemplo, hum, todos esses elementos estão ali. A intenção, as regras gramaticais, as palavras certas, a intenção, as estruturas morfológicas, sintáticas, fonológicas, o contexto da escrita, né? Tudo isso está lá. Em tese, tudo isso está, de alguma forma, interligado. Essas interligações, essas relações, são os sentidos. Quando eu vou elaborar um texto, eu escolho palavras, coloco essas palavras em uma ordem. Essa ordem ela é definida pelas regras da língua que eu estou usando, e cada pedacinho disso tem um significado e um motivo de ali estar. É isso que eu havia dito anteriormente. Então, por exemplo, quando eu escrevo ou falo a seguinte frase: "Eu comprei um carro novo, ponto. Ele é vermelho, ponto". Poderia ter colocado mais um ponto ali. Hã, as palavras, elas foram escolhidas exatamente pelo para aquilo que eu quero expressar. Há um contexto para eu estar falando essa frase. A ordem das palavras, elas respeitam a estrutura gramatical da língua portuguesa, porque é o código que eu estou usando, né. Então, eu comprei um carro novo. Eu, sujeito, comprei, verbo, um carro novo, complemento, não é. Temos ali eu, sujeito, comprei um carro novo, é todo predicado. Hum. Ele é vermelho, novamente, um sujeito, um verbo, um complemento, né, ou seja, sujeito e predicado. Aqui nós temos, então, 2 orações. Essa ordem do sujeito primeiro, do verbo depois, do complemento, isso quem diz que tem que ser assim é as regras da língua, né. A palavra comprei, por exemplo, ela está no passado, então esse finalzinho dela, né, comprei, o "ei",
né. Esse finalzinho da palavra, ela significa muitas coisas, que o verbo está no passado, que o verbo está conjugado na primeira pessoa, no caso eu. Esse numeral um está indicando a quantidade, o carro, a palavra carro está indicando o objeto, o adjetivo novo está definindo o que este carro é, que ele não é velho. Isso significa limite de leitura, né. Hã, ele é vermelho, uhum, está indicando que ele continua vermelho, que ele não mudou a cor, indica que ele não é azul, que ele não é verde. Tudo isso são limites de leitura de um texto. Ou seja, você não pode ler e interpretar um texto de qualquer forma, do jeito que você quer, porque as próprias palavras, elas te dão um limite de leitura. Ó, você pode interpretar até aqui, né. Você pode falar que o carro, eh, não é azul, não é verde, que é vermelho. Além disso, você não pode falar que ele é azul, tá? Porque no texto está definindo que ele é vermelho. Então, isso são termos para colocar um limite na leitura. Os sentidos desse texto estão no próprio texto, como eu acabei de mostrar para vocês, e fora do texto também. Quem está lendo ou ouvindo esta frase, se conhece o código, no caso a língua portuguesa, sabe o que significa ser novo, sabe quando o que que significa quando um verbo está no passado, sabe o que é a cor vermelha, né. Então, tudo isso são os sentidos. Isso faz um texto ser texto. O que eu estou querendo dizer é que somente códigos, palavras jogadas, sem um sentido, sem relação, sem contexto, sem intenção, sem uma ordem pré-estabelecida, sem as regras, né, não é texto, simplesmente. Então, é um conjunto de códigos. Há vários tipos de texto, no caso, verbais, que é o que a gente limitou, não é? Nós vamos chamar os tipos de textos de tipologias textuais. Dentro dessas tipologias tem os gêneros textuais. Mas isso a gente vai ver o ano que vem, na outra disciplina. Basicamente, há 5 tipos de texto. Então, se eu pegar todos os textos escritos ou falados da língua portuguesa, eu posso dividir esses textos em textos narrativos, descritivos, argumentativos, injuntivos e expositivos. A narração é um texto que narra algo, a descrição é quando descreve algo, a argumentação, quando você argumenta, defende uma ideia, injunção é quando ordena alguma coisa, né, dá ordem de fazer alguma coisa, e exposição é simplesmente quando apresenta um assunto, ok? Esses são os tipos de texto. Hã, Mais adiante, a gente vai começar a trabalhar a produção desses tipos de texto, mas sempre é importante a gente entender, partindo aí do início, o que é o texto, né, para poder, assim, produzi-lo, lê-lo e interpretá-lo. Na próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre intertextualidade, que é a relação entre 2 ou mais textos. Então, até já.